Olá, aqui é Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo que pode e vai dar errado. E você já ouviu falar em VUCA e em BUNNY? Essas palavras são acrônimos que representam a realidade do mundo em que vivemos. E no episódio de hoje, a especialista em gestão de pessoas, a Ana Querubina, vai nos explicar que muvuca é essa. Tudo bem aí, Querubina? Oi, Pilar, tudo ótimo, Pilar. Vamos lá para esse mundo que a gente está vivendo, né? Ai, ai, ai. Querubina, vamos começar com VUCA. O que é VUCA? Ô, Pilar, o mundo VUCA foi uma tentativa de tradução do nosso mundo para os novos comportamentos e a compreensão das mudanças radicais. Eu diria que o mundo VUCA foi onde iniciou todo esse processo de transformação e que muitas pessoas nem estavam, né, conscientes ou mesmo cientes que estavam inseridas dentro deste mundo. Aliás, algumas ainda nem estão, né, Pilar? Não chegaram ainda, né? Não, Pilar, não chegaram. E, Querubina, o que é um VUCA mesmo? O mundo VUCA, na realidade, né, o Pilar, ele surgiu com a necessidade de ser classificado com um acrônimo. O que é um acrônimo? Se trata de você colocar as letras das palavras iniciais para você traduzir de forma simplista ou de forma mais fácil todo o contexto que a gente está vivenciando. Ele é o mundo VUCA, ele consiste em 4 elementos que o destaca. O primeiro deles é a volatilidade. Ele é um mundo volátil. O que é um mundo volátil? E aí, gente, pode pensar em éter, pode pensar em álcool, pode pensar no que vocês quiserem, né? Mas o mundo volátil é aquele que acontece tão rapidamente que muitas vezes algumas pessoas nem percebem, como eu acabei de citar. Tem pessoas que nem sabem que passaram pelo VUCA e que já estão no banho. O outro elemento, né, outra característica do VUCA é a incerteza. E essa incerteza a gente vive de forma natural. Né? A estabilidade, isso nem se fala, que já foi perdida há mais de 20 anos atrás. Mas a incerteza faz parte do nosso dia a dia. E ele é também um mundo complexo, porque cada vez mais é maior o nível de complexidade da cadeia de ações e reações distintas. Então, a gente não entende que a gente, por exemplo, precisa aprofundar mais, que existe uma complexidade, assim como também uma cadeia de inter-relações. Então, ele tem a sua complexidade no processo de mudança. Ele não é tão simplista quanto a gente possa pensar. E ele é ambíguo, né? Que é o outro elemento. O volátil, o incerto, o complexo e o ambíguo. O que é um ambíguo? Ele pode ter várias verdades e perspectivas, e é o que a gente vive hoje. A gente vive numa sociedade de grande aprendizado. Por que grande aprendizado? Porque aquilo que se tinha como padrão acabou. Então, aquilo que se tinha como verdade máxima passou a ter outras interpretações, outros significados. A gente vive num mundo de novos significados e de novos valores também. Uhum. Então, essa ambiguidade, ela traz alguns conflitos. Sim. Por exemplo, pessoas que são preconceituosas, pessoas que são que trabalham em cima de crenças limitantes, Avessa a mudança. aversas mudanças, que têm muitas certezas. Tudo que a gente não pode ter hoje é certeza. Você não tem certeza de nada. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E o problema é que lidar com a incerteza gera uma ansiedade, muita ansiedade, né? Não tem dúvida, muita ansiedade, que é o que faz parte do mundo pós-VUCA, né? A gente passou pelo MUVUCA,
Algumas pessoas, até mesmo ainda em seminários, em congressos, ainda falam do VUCA, porque nem sabem que surgiu o BANI. Hoje até a gente tem mais conhecimento sobre isso. Mas quando a gente fala de lidar com o mundo VUCA, né, como é que a gente lida com isso, né, Pilar? Uhum. Eu que te pergunto, como é que se lida com o mundo VUCA? O mundo VUCA nada mais é que o início de uma sociedade em rede, de uma sociedade transformada, de uma sociedade. Observe que todos os acontecimentos no mundo, eles convergem para a transformação. A própria pandemia, os efeitos climáticos e a necessidade de uma interação maior entre as pessoas, de um compartilhamento, que a gente vê isso nas novas gerações, principalmente na geração Z, com maior galhardia, né? Porque eles conseguem fazer várias coisas simultaneamente. Então, o mundo VUCA, ele começa, é nele que começou, que se deu início ao processo de transformação. Tá, O BANI, ele vem com mais força. tá, aí deixa eu te perguntar, então, seria uma transição entre a era industrial para a era do conhecimento? Porque a era industrial a gente sabe, tem os processos, você segue o checklist e produz. A era do Isso, conhecimento, o que é a, conhecimento? a primeira transformação. A Uhum, primeira grande transformação é identificada e traduzida, né? Ou seja, você sai das certezas para a incerteza total. Então, isso caracterizou muito o VUCA. E sim. também coisas que são passageiras. Por que elas são passageiras? Porque desculpem, a gente adquire mais conhecimento, outros conhecimentos anteriores se tornam ultrapassados. Uhum. E é por isso que a gente precisa trabalhar muito a oxigenação e a renovação, a mudança de mindset também. O mundo VUCA, ele começa a trazer tudo isso à tona. Como eu preciso trabalhar o meu mindset para aceitar tantas mudanças? E cuidar da ansiedade, né? E trabalhar com novos valores, que é o valor da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, da volatilidade. Uhum. Muito bem. Agora, bom, então o mundo VUCA já virou passado, é isso? Ele não virou passado totalmente, porque o BANI, ele traz em si parte do mundo VUCA, Pilar. Muito Quando bem. a gente fala do mundo BANI, né, quais são as características do mundo BANI? A fragilidade. E quando a gente fala, são 4 elementos do mundo BANI: o frágil, o ansioso, o não linear e o incompreensível. E quando a gente fala, por exemplo, desse mundo frágil, né, quando esse mundo frágil é traduzido, que é o primeiro elemento, nós estamos falando de quê? De parte do VUCA, Uhum. que a gente está se referindo à volatilidade, à ambiguidade, porque não necessariamente as coisas têm uma continuidade. Elas dependem muito de novas descobertas. E isso hoje tem sido trabalhado de forma diferenciada. Nunca se produziu tanto conteúdo, tanto conhecimento. E isso faz com que muito seja renovado. Muito dos nossos conhecimentos, muito das nossas práticas. Então, o mundo BANI é um mundo frágil. E ele traz em si um diferencial que a gente não viu no VUCA, que é a ansiedade. Mais ansiedade ainda. Mais ansiedade, é tudo que você estava falando, Uhum. né? Porque pelo volume de informações, pelo volume de insegurança para as pessoas. Porque uma das necessidades básicas, né, nas teorias de motivação, na teoria de Maslow, é a segurança para o ser humano. E o ser humano ele não mudou em essência. Uhum. Em essência, ele é o mesmo, ele tem as necessidades fisiológicas, ele tem as necessidades de segurança, social, de estima, de autorrealização. Mas o mundo virou de cabeça para baixo. E isso faz com que a gente fique mais ansioso, com que a gente saiba também, e tem muito a ver com lifelong learner, né?
aquela pessoa que precisa se atualizar constantemente, que aquilo que ela já sabe talvez não seja mais suficiente. Uhum. E que ela precisa renovar, ela precisa trazer novas práticas, ela precisa olhar diferente. A pandemia, ela trouxe muito isso, Pilar. Organizações tiveram que se reinventar, Sim. parar e mudar, porque as suas estratégias não atendiam mais a esse mundo novo. Mas não são somente as organizações, nós também como profissionais. Então, isso caracteriza este elemento, que é o elemento ansioso, né, do mundo Bunny. Existe um outro elemento que é o não linear. Esse mundo, ele não é linear. Não é como a gente pensava antigamente, né? Eu vou fazer uma graduação, depois eu faço uma pós-graduação, eu faço mestrado. Não necessariamente. Aos 30 eu compro um carro, aos 45 eu tenho minha casa própria, Isso, aos 60 eu me aposento. isso, Pilar. Ele não é linear, ele pode mudar a qualquer instante e ele está muito atrelado também às necessidades individuais. Não somente individuais, mas globais. Hoje a gente fala de cultura regenerativa, né? O que é a cultura regenerativa? Novos designers de organizações. Significa que a gente precisa trabalhar com uma perspectiva completamente diferente, enxergando a cadeia, trabalhando todo o processo de mudança. Então, aquilo que as organizações talvez já estivessem satisfeitas, que fizeram o seu dever de casa, elas não fizeram nada. Porque o processo de mudança ele é tão dinâmico que elas talvez tenham que encerrar alguns projetos para começar projetos de amplitude muito maior. A pandemia mostrou muito disso, que de repente pegou todo mundo de surpresa, falou assim: "Como assim? Agora todo mundo vai trabalhar de casa? Quem tem restaurante faz como? Quem não fazia É delivery vai isso fazer aí, como?". é isso aí, é Foi isso aí, é isso aí, Pilar. E hoje a gente fala numa liderança ágil, né? E uma liderança ágil, né? Um gestor de projeto ágil, ele precisa entender que dentro do contexto do seu trabalho existem todas essas mudanças, não somente em termos ferramentais, mas da ótica com que ele vai trabalhar, dos valores que ele aplica. Então, o mundo Bunny ele está muito atrelado a um momento de busca de valores. Ele traz novos valores, ele traz novas conexões e ele traz, acima de tudo, novas práticas. Até porque se a gente não cuidar, se a gente permanecer aonde nós estamos, certamente nós não sobreviveremos a ele. Cada dia a gente encontra novos programas, novos modelos, novas práticas, e tudo isso é complementar, ainda não é suficiente. E ele também traz o seu último elemento, que é o incompreensível. Por quê? Porque as nossas mentes ainda não estão preparadas para tais disrupturas. A gente está vivendo um mundo extremamente disruptivo. E trabalhar com a disrupção é trabalhar inicialmente com a quebra do nosso modelo mental. O que a gente leva para o dia? Quais são as crenças? Quais são os paradigmas? Morreram. Está tudo morto e ninguém sabe ainda, talvez. Quer a dizer, sua muita certeza de gente. ontem não existe mais, né. Então, ele é incompreensível, porque ele tem que caber nos nossos mindsets. E os nossos mindsets não se abriram o suficiente para acompanhar tais mudanças. Né? Por mais que a gente queira, que a gente está correndo, a gente fica sempre com aquela sensação que a gente está em débito. E a gente está em débito. Agora, tudo isso precisa ser trabalhado dentro de um equilíbrio. Não é à toa que se fala tanto da saúde mental. É porque esse mundo, ele atinge diretamente a nossa saúde mental.
Então, a gente precisa reservar um tempo para o nosso lazer, a gente precisa reservar um tempo para coisas que nos deem prazer, para a nossa saúde física também. Então, é uma equação que depende muito individualmente, mas que cada vez as pessoas vão tentar e vão ter que se adaptar a isso. É por isso que, até acho que foi na nossa live, acho que foi sobre soft skills, você me perguntou uma das competências, né? Uma das softs mais importantes. Para mim, é a capacidade de adaptação. É a resiliência de, mesmo que não aceite, entenda que é necessário. Não tem milagre, Pilar. Darwin já falava, né? Sobrevive não o mais forte, mas o que se adapta melhor, né? Não tenha dúvida. Nada mais atual do que isso. Não tem. Não tem. É isso aí, Pilar. E, Querubina, e como uma pessoa consegue lidar com, bom, já primeiro com o mundo VUCA e depois com o Bunny? O que a pessoa precisa fazer para Pilar, a primeira lidar coisa com ele? que ela precisa fazer é aceitar. Ela precisa aceitar que não adianta ela ficar querendo remar contra a maré e, antes era assim, não existe o antes morreu. Aquela, no meu tempo, O antes morreu, não na minha adianta. época, era assim. Uma outra coisa que ela precisa entender também é que talvez parte da bagagem que ela traga só se aproveite em nível de senioridade, de experiência, de sabedoria. Mas em âmbito técnico, ela terá que se aprimorar. Em âmbito humano, ela terá que se aprimorar. Então, lidar com esse novo cenário, né? Quer dizer, este novo cenário, entre aspas, porque ele está acontecendo de forma, né, drástica, é entender que o mundo mudou. E que aquilo que a gente aplicava, talvez não seja mais aplicável. E que nem por isso você se joga fora. É uma outra coisa importante. Isso não pode gerar nas pessoas depressão, isso não pode gerar ansiedade. As pessoas têm que controlar a situação e não deixar que a situação as controle. Eu acho que é uma oportunidade de aprimoramento. A pessoa tem que ver dessa forma, né? Uma oportunidade para me tornar uma pessoa melhor. Não tenha dúvida. É uma oportunidade de aprimoramento, é um desafio para as nossas inteligências, né? E é algo que, se a gente for em filmes de ficção, se a gente for até mesmo, né, em Darwin, a gente vai saber que aquilo ali já estava, né? A gente é que não se atentou limitados ao universo que a gente vive. Então, quem vive num universo limitado, atenção, o que é um universo limitado? É praticando mais do mesmo, tentando reforçar as suas práticas, porque são as melhores, não são as melhores. Tem 10 vezes melhor do que aquilo que a gente faz, sabe? É muita prepotência humana. E entender que é na mudança que a gente cresce. Eu acho que tem muito a ver com tudo isso. Perfeito. Legal. Querubina, muito obrigada aí pela explicação dessa muvuca toda, porque cada dia é uma sigla nova e você fala, meu Deus, quanta coisa para aprender. Mas é bom, né? A gente nunca vai parar, nunca vai envelhecer, né? Não tem dúvida, né? Não é à toa que a longevidade está aí. Hoje antigamente, se você pensasse em alguém com 60, 70 anos, você estava pensando num velho. É senhorinha, né? Uma senhorinha. Hoje você está pensando no equivalente ao que era alguém com 40 anos, em termos de desenvolvimento e de capacidade produtiva. Sim, exato. Querubina, muito obrigada, viu? Pelas explicações. Foi ótima essa conversa contigo. Pilar, foi um prazer imenso, imenso. E boa sorte a todos também. É isso aí. E a nós. Tchau. E a nós. Tchau. Tchau, Pilar. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.